amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você, não somente hoje, mas para todo sempre, No nome do Senhor Jesus, queridos, domingo, eu espero no nome de Jesus que você esteja aí se preparando para cultuar ao Senhor. Nossa, é tão lindo, querido, por mais que a igreja hoje já não seja mais, como a igreja primitiva, mas é tão bom estar com os irmãos e o próprio Deus espera que nós façamos isso, No Salmo 133, a palavra vai dizer quão bom e suave é que os irmãos estejam em união, Então, assim, queridos, espero que Deus abençoe a sua vida. E se você está afastado da igreja, eu espero que Ele te dê forças para voltar. E quando voltar, que você não foque mais nas pessoas, mas foque nele. Amém? Queridos, eu estava dormindo num soninho tão gostoso. Vou falar mais baixo porque minhas filhas estão dormindo. Tenho que ficar controlando a minha voz, porque como eu já expliquei para vocês, minha voz é uma voz alta. Então para mim é um pouquinho difícil. Mas eu estava ali dormindo, queridos, e falando com Deus. Dá para acreditar num negócio desse? Graças a Deus, assim, hoje, eu tenho um relacionamento com Deus, querido, que até dormindo, eu canto louvores dormindo, eu falo com Deus dormindo, e eu falava com Deus, Senhor, por que algumas pessoas, alguns cônjuges, são prósperos, mesmo quando saem de casa? Porque no último vídeo que eu fiz, falando sobre o sobre o arrependimento, Deus me mostrou uma situação que acontece com alguns cônjuges que saem de viverem uma prosperidade pós-arrependimento, tá, querido? Essa pessoa está sendo próspera porque se arrependeu. É uma prosperidade que vem de Deus. Porque, querido, veja bem, a prosperidade de Deus é diferente da nossa. Nós vemos a prosperidade como bem material, dinheiro. Mas para Deus a prosperidade não é essa. Entende, querido? E hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Porque senão você acaba jogando na conta de Deus toda a prosperidade que o seu cônjuge vive. Tá? Olha para você ver aqui pelo dicionário, mediante a Bíblia, o que é prosperidade. Reflete a ideia de ir bem em todas as coisas. Prosperar, portanto, não é só ter necessidades materiais supridas, mas ir bem na vida espiritual, ministerial, familiar, na saúde e no trabalho. Deus quer que prosperemos e nós mesmos desejamos isto. Então, queridos, prosperidade para Deus, queridos, quando você pega lá nas bem-aventuranças, por exemplo, prosperidade para Deus é quando você não se preocupa com isso aqui, mas quando você é rico, sabe, em Deus, quando você reconhece que você é pobre em espírito e quer buscar cada vez mais de Deus. Isso para Deus é prosperidade. É claro que quando eu estou em Deus, Ele vai me suprir em todas as áreas, inclusive na área financeira. Tanto é que Abraão, Isaac, e outros líderes eram ricos. Mas quando você vai pegar, por exemplo, a história de Moisés, você vai ver que na história de Moisés, por exemplo, não vai falar que Moisés era o homem mais rico, como Abraão e Isaac eram, como Jacó ficou, Então, assim, queridos, para Deus a prosperidade é diferente. E nós vamos ver isso na Bíblia. Aconteceu comigo algo que Deus veio me lembrando ali agora, enquanto eu estava dormindo, e Ele me permitiu comentar com vocês sobre isso que aconteceu comigo. Quando meu marido saiu de casa, a minha sogra
presenteou ele com móveis. Deu para ele sofá, cama. E aí minhas meninas chegaram aqui em casa e me contaram. Falaram: mãe, você acredita que a minha avó deu cama e sofá pro meu pai? Aí eu falei assim: não acredito nisso. Porque a minha sogra, ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher que se aprofunda na palavra, sabe? Uma mulher de oração. Meu sogro também. E eu falei: não, eu não acredito que sua avó fez isso. E assim, queridos, eu e a minha sogra, nós demoramos muitos anos depois que eu me casei com meu marido para conseguir ter um relacionamento bom. Nossa, foi muitos anos. Eu tentava de tudo, querido, tudo que vocês imaginarem. Uma vez ela falou coisas terríveis para mim, me expulsou da casa dela, tentou me bater e eu grávida. Foi muita coisa que aconteceu, mas eu sempre ali tentando consertar, tentando. Por quê? Porque eu era casada com o filho dela e eu queria que nós tivéssemos um bom relacionamento, porque como é que ia ser? Minhas filhas iam para ter contato com a mãe dele, elas iam ter que ir sozinhas porque eu não ia poder ir. E eu sempre pedi a Deus, falei: Deus, me dá um relacionamento bom com a minha sogra, porque apesar de tudo que ela fez comigo, eu não quero ter um relacionamento ruim com ela, não quero guardar a mágoa dela. E aí um dia, queridos, depois de muitos anos, ela me pediu perdão. Se eu não me engano, depois de 6, 7 anos, ela me pediu perdão. Foi um momento lindo. Então, assim, eu não acreditava que ela pudesse ter dado as coisas pro meu marido. E eu fiquei uns dias muito chateada com aquilo, sabe? Até porque depois eu cheguei aí lá na casa dele levar as meninas, deixei elas na porta da casa dele, e eu acabei vendo que ela realmente deu um sofá e uma cama. E o meu sogro e a minha sogra, eles são o seguinte: quando nós casamos, eles sempre batiam o pé falando assim: agora vocês se viram para construir a vida de vocês. Então eles nunca nos ajudaram com nada. A minha sogra uma vez nos presenteou com uma mesa, logo que nós casamos, porque foi um presente de casamento, mas fora isso, eles nunca mais deram nada para nós. Nunca mais. Até presente para as meninas, assim, tinha vezes que eles nem davam também. Mas é o jeito deles, né? Então, eu respeito, porque cada um é cada um. Só que eu fiquei chateada com isso. Eu falei: Deus, como assim? Nós dois aqui casados, eu demorei 5 anos. 5 anos. E não 5 anos depois que a gente casou. Foi 5 anos depois de não sei quantos anos para eu juntar dinheiro para comprar o meu sofá. E aí eu fui falando com Deus, falei: não, Deus, a minha cama mesmo, na época que a gente estava casado, eu fui na loja com meu marido, nós olhamos a cama e o sofá. A gente estava precisando de uma cama nova, que a nossa cama era ortopédica e a madeira dela já tinha quebrado, porque meu marido ele cismou que tinha um desvio na coluna. Mas quando nós fomos fazer os exames, a gente viu que não tinha nada na coluna dele. Então eu fiquei dormindo naquela cama dura, grávida com meu marido, até o dia que quebrou a madeira, né, que fica na cama ortopédica, e a gente teve que trocar. E aí nós fomos para comprar a cama. E eu parcelei aquela cama no cartão de não sei quantas vezes para conseguir comprar a cama, querido. Então imagina que frustração que não foi para mim ver que depois que o meu marido saiu de casa, a minha sogra, que tinha se reconciliado comigo depois de tantos anos, falando mal de mim, brigando comigo, me escorraçando, deu para ele uma cama e um sofá. Assim. Pra mim, na minha cabeça, o que ela estava fazendo? Apoiando o erro dele. Pra mim, ele tinha que se virar. Se ele queria sair de casa, ele tinha que se virar. Ele tinha que colher os frutos do erro dele. Porque é isso que eu ensino para as minhas filhas. Eu não apoio o erro das minhas filhas de jeito nenhum. Outro dia aconteceu uma situação lá na escola, que a minha filha falou: minha mãe, a professora vai me deixar sem recreio. E me contou a versão dela da história. Quando eu cheguei na escola para conversar com a professora,
Eu fui para ouvir a versão da professora e a professora me contou a versão dela. E quando eu fui ver, a minha filha estava errada, mas na cabeça dela ela estava certa. Eu chamei a minha filha e falei, olha, você vai ficar sem o recreio. Aí o olho dela encheu d'água. Por quê? Porque ela achou que eu ia lá e eu ia resolver o problema e ela não ia ficar sem o recreio. E eu falei com ela, você vai ficar porque a sua professora me explicou o que aconteceu, entendeu? E você tem que aprender desde agora que um mínimo erro que você cometer na sua vida, você vai ter que colher o fruto desse mínimo erro. E você não vai ficar de castigo sem recreio porque você é uma aluna ruim, porque você é desobediente, não é nada disso. Você vai ficar sem o recreio porque você cometeu um erro. E você já tem que aprender desde criança que cada erro que nós cometemos na vida nós vamos pagar por ele. E ela entendeu e ela ficou sem o recreio e pronto, passou. E nós precisamos aprender a deixar os nossos filhos colherem os frutos do erro deles. Ah, mas é porque é mãe. Uai, e daí? Se você é uma mãe conforme a palavra de Deus, você entende e aprende que você precisa deixar o seu filho viver a correção de Deus. E Deus corrige com a vara, querido. Não é qualquer correçãozinha, não. Então, veja bem, se você não sabe como é ser um pai mediante a palavra de Deus, assiste o vídeo aí, o valor dos filhos mediante a palavra de Deus, para você aprender. E aí, queridos, eu fiquei muito chateada com o que tinha acontecido. E fiquei uns dias daquele jeito, porque eu sou assim, sabe? Eu fico chateada uns dias, mas depois passa, eu libero o perdão e eu sigo a minha vida, porque eu aprendi que se eu ficar guardando mágoa, querido, eu tô trazendo coisas ruins pra minha vida. Não é pra vida daquele lá que eu tô ali retendo mágoa dele. Então eu perdoei minha sogra e deixei. Só que aí teve um dia, no mês passado ou retrasado, não sei, eu acho que foi em setembro, que ela veio aqui despedir da gente porque ela estava voltando para a casa dela no Rio de Janeiro. E aí ela veio e o Espírito Santo falou comigo assim, fala com ela o que você estava sentindo. E eu falei com ela, falei, ô sogra, deixa eu te falar. Você cometeu uma atitude, né, quando meu marido saiu de casa, que me magoou. E eu fiquei muito chateada. E aí ela expôs o lado dela, né, que pra mim, sinceramente, não justificou, mas expôs. E eu falei com ela, falei, não, tudo bem, eu já te perdoei, mas eu queria que você soubesse que isso me magoou, tá? E isso magoou as suas netas também, essa sua atitude. Mas passou e eu falei com ela. Então vamos lá, queridos. Vamos entender prosperidade em Deus e para Deus. Para que vocês não joguem na conta de Deus o que os seus cônjuges estão vivendo. Primeiro tipo de prosperidade enganosa que o seu cônjuge vive lá fora. A prosperidade que outras pessoas vão oferecer para ele. Outras pessoas vão dar coisas para o seu cônjuge, vão ajudar o seu cônjuge e na sua mente ele está prosperando. Mas ele não está prosperando, querido. Prosperidade para Deus é quando a pessoa vai bem em todas as áreas da vida e não só no material. Então, seu cônjuge, ele pode prosperar em tudo que você olhar, ele pode prosperar. Mas se espiritualmente ele não prosperar, ele não tem nada. Porque Deus é espírito, entendeu? Então, se nós não prosperarmos espiritualmente para Deus, nós não prosperamos em nada. Em nada. Tanto é que Jesus vai dizer em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas, olha só, como que para Deus, aquilo que nós vemos como prosperidade são demais coisas. As demais coisas. Entendeu, querido? Vos serão acrescentadas. Então vamos lá. A primeira prosperidade que o seu cônjuge apartado, que te abandonou, vai viver é a prosperidade
que outras pessoas vão fornecer para ele porque ele saiu. Porque tem pessoas que vão apoiar no erro. Tem pessoas, entendeu? Infelizmente tem. Nem todos estão alinhados com a vontade de Deus. Nem todos. Ah, mas é cristão, tá dentro da igreja. Nós já aprendemos que o fato de estar dentro da igreja não quer dizer nada. Eu fiquei dentro da igreja 14 anos e só vim buscar a Deus verdadeiramente agora. Então, queridos, essa é a primeira situação de prosperidade que o seu cônjuge vive. E é importante saber que nenhuma prosperidade que ele viver longe de Deus é prosperidade para Deus. E por que não? Porque até o diabo prospera. Olha o que aconteceu com Jesus quando ele estava no deserto e o diabo veio falar com ele. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 4, versículo 6. E disse-lhe o diabo. Aliás, vamos ler os 5 do 5 ao 7, tá? E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim e o dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu, querido. Jesus, por acaso, virou para ele e falou com ele assim: e nada disso é seu, não. Muito pelo contrário. Quando a gente vai ler a Bíblia, o tempo inteiro a Bíblia vai dizer: e o príncipe deste mundo, o mundo jaz do maligno, o dominador deste mundo. Então, querido, nem toda prosperidade que você vê o seu cônjuge viver vem de Deus, tá? Muitos cônjuges saíram acreditando que iam viver esse segundo tipo de prosperidade, a prosperidade que Satanás ofereceu. Imagina o seu cônjuge casado e aí um dia ele para e pensa e Satanás faz isso aqui com ele: separa e eu vou te dar tudo isso que você tá vendo, dinheiro, riqueza, futebol, para quem gosta, né? Porque no caso do meu cônjuge, ele saiu por isso. Então eu vou te dar futebol, academia, olha só o que você vai ter, aquele corpo ali, ó. Tá vendo aquele corpo escultural que eu, sinceramente, não gosto, eu, Alessandra? Pra mim, eu gosto daquilo que Deus fez. Esse negócio de ficar modificando, eu não gosto, pessoalmente, tá? Tô dando a minha opinião. Mas o diabo pega e fala: tá vendo ali, ó, aquele cara ali, ó, musculosão? Eu vou te deixar daquele jeito ali. Vem comigo que eu vou te dar isso tudo. E se ele não tiver Deus, como Jesus tinha, acabou, querido, ele vai. E aí ele cai na armadilha de Satanás para viver a prosperidade enganosa de uma falsa paz, porque o próprio Jesus vai dizer: a minha paz eu vos dou, mas eu não vos dou como o mundo a dá. Porque a paz que tem no mundo não é como a paz que vem de Jesus Cristo. Então, querido, tudo que tem no mundo é engano. Só que nós acabamos olhando demais para os nossos cônjuges e perguntando: Deus, por que ele está prosperando? O diabo é dono dos materiais, da riqueza deste mundo, querido. Você acha que o diabo está lá no inferno? Está lá acorrentado lá? Não está, não. A palavra vai dizer que ele está andando pelo mundo. Ele está no mundo andando, entendeu? Ele está por aí, querido. Você acha que os demônios estão lá no inferno? Não estão, não, querido. Eles estão aqui, ó. Estão aí incorporando, possuindo pessoas. Então, queridos, não se enganem. Vocês estão achando que é só Deus que prospera? Prosperidade em Deus te leva para perto de Deus. Agora, prosperidade sem Deus não é prosperidade. Aos nossos olhos né? Porque a gente acha que ser rico é ser próspero. Tem um ditado que vai dizer: dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não compra vida com Deus. Dinheiro não compra paz. Dinheiro não compra, querido. E nós vamos ver isso lá na parábola
do rico e o Lázaro, por exemplo, também lá em Lucas 16, do 19 em diante. O rico morreu e ele foi para onde? Ele foi para o inferno. Lázaro era pobre, ele era um mendigo, ele foi para o céu. E nós vamos ver também, e aí quando ele chega lá no céu, né? E o outro chega no inferno, a gente vai ver que o outro fica desesperado. Ele fica desesperado, querendo voltar para a terra para poder pregar para quem ficou. Ah, tá, achei aqui. Olha só, queridos. E aí, olha o que aconteceu com um outro homem rico também, que aos nossos olhos era próspero. Mas lá em Lucas 12, dos versículos 16 ao 21, olha o que Deus vai falar com aquele homem. Olha o que aconteceu. Jesus contando uma parábola. E ele lhes falou uma parábola dizendo: a terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo dizendo: o que eu farei, pois não tenho espaço para guardar os meus frutos? E ele disse: eu farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma, ele dirá a si mesmo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te requisitarão tua alma, e de quem será estas coisas que tu preparaste? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, querido, tá vendo que para Deus a prosperidade não é essa? Aquele homem, ele estava sendo próspero para ele mesmo, para si, uma prosperidade enganosa, uma prosperidade que o mundo nos dá. Mas para Deus ele tinha o que, querido? Então para de olhar para o seu cônjuge e achar que é Deus que está prosperando ele. Olha que esse homem não tinha Deus, mas ele prosperou. Prosperou financeiramente, prosperou materialmente, mas ele não tinha nada com Deus. Então não se engane, nem toda prosperidade vem de Deus. Tem muita coisa que o diabo está oferecendo para o seu cônjuge para manter ele lá fora. Por quê? Porque o diabo quer a alma dele. Esse homem aqui morreu e acabou, a alma dele foi para onde? Para o inferno, querido. Para o inferno. Então, não jogue na conta de Deus tudo o que acontece com o seu cônjuge. E o outro tipo de prosperidade, tá? Que o seu cônjuge vai viver lá fora é a prosperidade pós-arrependimento que nós falamos no último vídeo. A prosperidade que Deus dá para aquele que, num dado momento, mesmo estando com outra pessoa, mesmo tendo se casado com outra pessoa, ele se arrependeu ou ela se arrependeu, se voltou para Deus, pediu perdão para Deus. E queridos, tem pessoas que vão dizer assim, mas se casou de novo está em adultério. Leia a palavra de Deus. Se essa pessoa casou de novo, pode ter sido pela 10ª vez, mas ela se arrependeu, se voltou para Jesus Cristo, querido, e mudou de vida, não há mais nenhuma condenação para eles. Não há. Deus lança o nosso passado no mar do esquecimento, querido. Acabou. Tudo que passou, acabou. Deus apagou, entendeu? Não é nem dizer que ficou para trás, porque não fica para trás. Deus apaga. Deus não se lembra mais. Leia a palavra de Deus. Então, querido, se o seu cônjuge casou com outra pessoa e ele se arrependeu e pediu perdão para Deus, ele pode ter tido 10, 15, 20 filhos com você. Mas se ele só se consertou com Deus quando ele
saiu e se casou com outra pessoa e aceitou Jesus depois, então, queridos, acabou, passou. Ele vai deixar de ser pai por causa disso? Não. Provavelmente agora ele vai ser um pai até melhor, né, uai? Porque ele aceitou Jesus, a tendência é essa, né? Porém, não quer dizer que ele tem que voltar para você. Ele pode ser um pai melhor estando com a pessoa que ele se aliançou em Deus. Entendeu? Agora, cada um tem que observar aí, porque eu já falei que cada caso é um caso. Porque as pessoas querem generalizar as coisas e pegar e falar assim, mas o meu não é... Não, aqui, busque em Deus para você saber o que está acontecendo com seu cônjuge. Busque em Deus, tá? Então, assim, eu, graças a Deus, tudo que me magoou, me chateou, que eu vi acontecendo com meu cônjuge, eu busquei em Deus e Deus me mostrou. Tanto é que nesse dia mesmo que eu conversei com a minha sogra, ela virou pra mim e falou que tinha outras coisas por trás também dela ter tomado aquela atitude de dar o sofá e a cama pro meu marido. Então a gente tem que procurar saber, querido. A gente tem que procurar saber. Não é simplesmente sair tirando as nossas conclusões, não. Entendeu? Então, querido, entendam isso, tá? Nem toda prosperidade vem de Deus. E quando o seu cônjuge estiver prosperando, principalmente espiritualmente, é porque o seu cônjuge se consertou com Deus e Deus o perdoou e agora a vida dele é nova, querido, é nova. Assim como Deus tem um tempo determinado para ele, ele tem um tempo determinado para você, querido. E se você estiver buscando em Deus, ele vai te prosperar também em todas as áreas da sua vida. E, querido, entenda, prosperidade não é dinheiro. Nossa, hoje eu sou uma pessoa próspera. Eu tenho tudo que eu queria na minha vida. Eu sou feliz, eu tenho paz. Nossa, eu tenho tantas coisas, querido. Mas tá aqui, ó, minha casa aqui com goteira. Dinheiro, ixi. O dinheiro que eu tenho, graças a Deus, é para manter minha casa, manter minhas filhas, pagar as minhas contas. De vez em quando a gente passeia. E glória a Deus. E pra mim, eu sou a pessoa mais próspera do mundo, porque Deus não me falta. Então é isso. Entendam isso, tá? Nem toda prosperidade vem de Deus. E o diabo vai prosperar muitos cônjuges que saíram, mesmo... E olha, sabe por quê? Que muitas vezes vocês vão assistir vídeos e as pessoas que vão falar de restauração vão falar assim, Deus vai tocar na área financeira dele. Deus vai tocar no financeiro dele. Sabe por que muitas vezes Deus toca ali? Porque é justamente o que o diabo usou para tirar ele de casa. Entendeu? Foi justamente o que o diabo ofereceu para afastá-lo de Deus e levá-lo para o mundo. E roubar a alma dele. E é onde Deus toca. Entendeu? Para ele despertar e ver que aquilo ali sem Deus não é nada. Tá bom, queridos? Não joga tudo na conta de Deus, hein? Não joga tudo na conta de Deus. Tem muitas pessoas comentando e acreditando que só porque o cônjuge está prosperando vem de Deus. Não se engane. Leia a Bíblia para você ter conhecimento e entender. Pega lá no Velho Testamento, queridos, vocês vão ver que os inimigos de Israel eram ricos. Eles tinham posses, muito dinheiro. Aos nossos olhos, eles eram prósperos. Mas sabe o que aconteceu com eles? Eles morreram. Porque Israel os vencia. Porque prosperidade para Deus não é material. E sim é você estar nele, buscar nele, se aprofundar nele. Prosperidade para Deus é isso. E todo aquele que é um verdadeiro cristão sabe disso e entende isso e por isso busca se aprofundar em Deus. Amém?
Vou me arrumar que eu vou pra igreja, tô contando segundos. Uau! Tô contando segundos para chegar o horário do culto. Deus abençoe o dia de vocês. Querido, não deixa de congregar, não. Congregar é bom demais. A gente só tem que mudar o nosso foco. E quando nós estivermos totalmente aprofundados em Deus, querido, vem tempestade, vem vale, vem deserto, vem de tudo, querido. Pode vir fogo e enxofre do céu, que nós estamos firmes na presença de Deus. Então não deixa de congregar por nada nesse mundo. Não deixa, tá bom? Deus abençoe o seu domingo, querido, e a sua semana também, no nome de Jesus. Até o próximo vídeo.